Bem, pessoal, trazendo agora para vocês um exercício aqui de contagem, análise combinatória no caso, né? Já vou dizer para vocês que aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar um curso completo de análise combinatória, um curso completo de probabilidade, onde você vai ter as aulas e os assuntos todos na sequência, tá bem? Vou deixar também uma playlist onde tem questões de concursos de combinatória e probabilidade e também uma playlist onde tem questões do Enem de combinatória e probabilidade. Porque combinatória e probabilidade, o mais importante é você treinar a resolução de exercícios, para você saber quais são as técnicas que você deve usar em cada questão. E obviamente vai ter questão que você também não vai entender qual é a técnica que vai precisar usar, tá bom? A combinatória e probabilidade tem esses problemas, beleza? Já peço que você deixe aquela curtida, se inscrevam no canal e vamos agora, fazer esse exercício aqui. Vou te mostrar qual é o problema que a gente tem quando tenta resolver esse exercício usando o princípio multiplicativo. Saca só, quantos números de 4 algarismos distintos podemos formar de modo que os algarismos fiquem sempre em ordem? Aí na letra A eu quero que eles fiquem em ordem decrescente, tá bem? E na letra B eu quero que eles fiquem em ordem crescente. Vamos sempre considerar o número da esquerda para a direita, beleza? Então vamos aplicar aqui, vamos tentar fazer esse problema da letra A. Olha só, como eu quero formar números de 4 algarismos, certo? Eu vou colocar 4 tracinhos e vou tentar dividir o problema em etapas, ou seja, escolher os milhares, escolher as centenas, as dezenas e as unidades. Você vai ver que isso vai dar problema e vai dar problema grande. Saca só, para escolher aqui os milhares, eu posso colocar o 9, eu posso colocar o 8, posso colocar o 7, posso colocar o 6, o 5, o 4 e o 3. Nota que eu nem posso colocar o 2, nem o 1, nem o 0, porque se eu colocar aqui um 2, ó, por exemplo, se eu colocar um 2, aí nessa outra casa aqui eu já não posso colocar mais 2, tem que ser um número menor do que 2, no caso teria que ser 1. Aí teria que ser um número agora menor do que 1, portanto teria que ser 0. Então nota, se eu colocar aqui um 2, não dá para eu formar esse número com 4 algarismos distintos em ordem decrescente. Então eu só posso escolher para esses milhares aí essas 7 possibilidades, tudo bem? Então essa primeira decisão aqui eu posso tomar de 7 maneiras. O problema vai para a decisão seguinte, ó, porque essa decisão seguinte ela vai depender de quem eu escolhi na decisão anterior. E eu só posso aplicar o princípio multiplicativo se o número de possibilidades da opção seguinte ela seja independente da escolha anterior. As escolhas não precisam ser independentes entre si. Mas uma vez que eu escolhi um número para a posição dos milhares, quando eu for para as centenas, o número de possibilidades deve ser o mesmo, independentemente da escolha que eu fiz anteriormente. E nota que aqui isso não acontece. Ó. Digamos que eu tenha escolhido aqui o 6. Se eu escolhi o 6, então, para aqui agora, para as centenas agora, eu poderia colocar o 5, porque é menor, poderia colocar o 4, o 3 e o 2. Nota que eu não posso colocar o 1, ó, porque se eu colocar o 1, aqui teria que ser obrigatoriamente 0 e sobraria nada para a próxima opção. Então veja que eu teria aqui, se eu escolher o 6, eu teria 4 opções. Mas se eu escolher o 7, aí eu já teria uma opção a mais, porque o 6 agora poderia entrar aqui. Se eu escolher o 9, eu já teria mais opções. Então, essa segunda escolha aqui, ela depende da escolha anterior. E isso gera problema em todas as etapas. Porque eu poderia fixar, vamos fixar o seguinte, vamos fixar que a gente começa em 9, ó. Vamos fixar que o primeiro aqui é 9. Então, para escolher esse 9, eu só tenho uma possibilidade, é o 9. Aí, para essa próxima, eu teria o 8, o 7, o 6, o 5, o 4 e assim por diante, né? E o 3 e o 3 e o 2. Tudo bem? Só que nota que o problema foi passado para a casa seguinte. Eu vou ter, quando agora eu for escolher as dezenas aqui, ó, quando eu for escolher as dezenas, eu vou ficar novamente nesse dilema. Se eu escolhi o 8, eu tenho um total de possibilidades. Se eu escolhi o 7, eu tenho outro. Então, essa escolha, ela depende. Então, quando aparece essa palavrinha depende em análise combinatória, deu problema, tá bom? Então, aqui, a gente vai ter que não escolher em etapas. A gente vai ter que escolher tudo de uma vez só. Preste atenção qual é a sacada desse problema, olha. Digamos que você tenha todos os algarismos aqui, ó. Você tem o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, 6, 7, 8 e 9. Tudo bem?
Eu vou escolher aleatoriamente, vou escolher 4 desses algarismos. Eu escolhi o 3, escolhi o 5, tá? Escolhi o 0 e escolhi, por exemplo, o 9, certo? Fiz essa escolha, tudo bem? Agora nota que os números ele não pode ter essa sequência aí 3, 5, 0, 9, porque eu quero que eles fiquem em ordem decrescente. Então, quando eu escolho 4 algarismos, só existe uma ordem que está em ordem decrescente. Por exemplo, se eu escolher 3, 5, 0, 9, essa ordem é 9, 5, 3, 0. Ou seja, 9.530. Beleza? O que é que você precisa perceber aqui? Existe uma correspondência biunívoca entre o número de combinações. Nota que eu tenho 10 algarismos, vou escolher 4. Portanto, existe uma correspondência biunívoca entre o número de combinações de 10, 4 a 4 e o total de números de 4 algarismos distintos, de modo que todos os algarismos fiquem em ordem decrescente. Outro exemplo aqui, ó, digamos que eu escolhi o número 9, escolhi os algarismos 9, 6, 7 e 2. Uma vez que eu escolhi esses 4 algarismos, qualquer ordem que eu escolhi esses 4 algarismos, só existe um número que contém esses 4 algarismos, que no caso vai ser 9.762, ou seja, todos os algarismos em ordem decrescente. Logo, como existe uma correspondência biunívoca entre o número de combinações de 10, 4 a 4 e o total de números de 4 algarismos distintos, de modo que os algarismos estejam sempre em ordem decrescente, eu posso dizer que o total de números de 4 algarismos distintos em ordem decrescente é uma combinação de 10, 4 a 4. Uma vez que eu escolha 4 algarismos dentre esses 10, o número já fica determinado. Então, resolvendo aqui essa combinação, é 10 fatorial sobre 4 fatorial, e a diferença aqui 6 fatorial, né? Abrindo aqui esse fatorial, dá 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, já cancelei o 6 ali, não vou mais colocar. E esse 4 fatorial, vou colocar como sendo 4 vezes 3 vezes 2. Aqui eu vou poder cancelar, ó, 4 vezes 2 dá 8, eu cancelo com esse 8 aqui. E 9 para 3 dá 3, ó. 3 vezes 7 ali dá 21, vezes 10 dá 210. Então, existem 210 números de 4 algarismos distintos, de modo que os algarismos fiquem sempre em ordem decrescente. Beleza? Gente, resolvido esse problema, vamos para o problema da letra B. Ó. Agora eu quero que eles fiquem em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Olha só, eu tenho os seguintes algarismos. Ó, tá? O problema se resolve de maneira bastante semelhante, só que tem agora um detalhe. Ó. Preste atenção. Ó. Digamos que eu escolho os algarismos 2, 5, 7 e 3. 2, 5, 7 e 3. Essa ordem que eu escolho aqui, tanto faz, por isso que eu estou fazendo por combinação, tá? Porque uma vez que eu escolho os algarismos, a ordem dele lá no número já fica determinada. Beleza? Logicamente, se a ordem, se não precisasse ser em ordem crescente ou decrescente, seria um problema de arranjo, né? Mas como eu estou definindo uma ordem, uma vez que eu escolha os algarismos, certo? Eu posso escolher em qualquer ordem, ele já fica determinado lá no número, tudo bem? O número já fica determinado. Então, uma vez que eu escolhi 2, 5, 7, 3, como eu quero que os algarismos agora sejam em ordem crescente, então tem que ser 2, 3, 5, 7. Ou seja, escolhi um conjunto de 3 elementos, já determinei lá quem é o meu número. Agora, digamos que eu escolha 2, escolho 0, escolho 7 e escolho 9. E aí, como é que eu coloco agora em ordem crescente? Nesse caso, eu tenho um problema, porque o 0 não pode constar nesse número, tá entendendo? Porque se ele constar, como ele é o menor de todos, ele tem que estar na primeira posição. Então, por exemplo, se eu fosse escrever esses algarismos em ordem crescente, o 0 teria que ficar no começo, 0, 2, 7 e 9. Mas aqui eu tenho 279. 279 é um número de 3 algarismos e não um número de 4 algarismos. Portanto, o 0 não pode constar nesse conjunto aí, nesse número. O 0 não pode constar nesse número. Então, eu tenho que tirar o 0. E agora, uma vez que o 0 está fora, aí sim, eu caio no mesmo problema anterior. Porém, agora é uma combinação de 9, onde eu vou escolher
4 elementos, beleza? Isso é 9 fatorial, 4 fatorial, 5 fatorial, né? Abrindo o 9, dá 9, 8, 7, 6, né? Cortei com 5 lá de baixo e 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2, né? Aí eu vou aqui agora, ó, 8 aqui, ó, com 4 vezes 2 eu posso cortar, 9 com 3 dá 3, né? Então, sobrou para mim apenas 3 vezes 42. 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 4, 12. Portanto, existem 126 números em ordem crescente. 126 números de 4 algarismos distintos, de modo que todos os algarismos estejam em ordem crescente. Nenhum desses 126 contém o zero, porque se o zero tiver, não é número de 4 algarismos, porque ele tem que estar no começo. Tudo bem? Pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Deixem aquela curtida, se inscrevam no canal, que é muito importante. Deixem sugestões aqui embaixo de vídeos que eu farei na sequência. Tchau, tchau e até a próxima.